Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar então agora a live número 4, Grandeza e Realização. O pessoal está chegando. Boa noite, turma. Boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Se puderem mandar uma mensagem aí falando estou ouvindo bem, está tudo bem. Vendo e ouvindo tranquilo. O som tá bom? Beleza. Imagem boa, tudo bem? Legal, pessoal. Então vamos lá. Pontualmente, 20 horas. Excepcionalmente hoje, segunda-feira, a ideia é sempre fazer a live nas terças-feiras, então a próxima live vai ser dia 25 de julho. Para quem... Tá baixo o som aí? Aumenta o seu som aí, Aninha. Vê se o seu som pode... Se você pode aumentar o seu som aí. No meu aqui tá no limite já. Beleza, Cláudio. Aê, Haroldo! Grande garoto! Bem-vindo aí, cara. Pô, tá passando rápido isso aqui. Tudo bem? Oi, Fran, tudo bem aí? Tá ouvindo bem? Tranquilo? Tá baixo aí, Luiz? Vê se é o seu som aí. Melhorou aí, Ana? Legal. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom, só para contextualizar, como é de praxe, né? Essas lives começaram aí há 3 semanas atrás, com a ideia de criar um espaço para que a gente possa discutir grandeza e realização no mundo, onde a preocupação maior é com riqueza e sucesso, né? A ideia é criarmos um espaço, criarmos uma condição para trabalhar recursos internos, ou seja, grandeza e realização é algo que qualquer pessoa pode atingir, e riqueza e sucesso são consequências dessa condição interna, né? Tivemos aí eu tive aí uma experiência muito legal aí com vocês de fazermos a live 1, 2 e 3 e hoje então estamos na live número 4. E eu estou super feliz com essa iniciativa e hoje eu estou com uma companhia especial aqui que é a Gabi. Gabi está deitadinha no sofá da sala aqui, está passando férias com o papai dela, que sou eu. E a companhia dela está muito legal. Hoje eu trabalhei em casa e ela estava aqui presente o tempo todo. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vocês devem estar vendo aqui atrás de mim uma série de temas, né? Crenças, autossabotagem, pais e filhos, House of Change, significado de dinheiro, motivação, autoestima, procrastinação. Esses foram os temas que o pessoal sugeriu na live 3. Eu coloquei aqui muito mais para constar. Eu não acho que a gente vai conseguir falar de todos eles, mas eu quero deixar um compromisso de começar por os temas que a gente elencou aqui, e na medida que não dê para falar de todos eles, eu levo esse tema para a live 5. E assim por diante, de tal forma que a gente vai construindo esse caminho. De tal forma que a gente vai construindo esse caminho e aproveitando os temas que o pessoal está sugerindo. Acho bacana essa iniciativa de vocês sugerirem e com isso a gente faz uma coisa mais interativa. Então vamos lá. Um tema que foi muito falado na última live tem a ver com a questão de crenças, né? Eu quero iniciar a live de hoje comentando o seguinte. Muitos de vocês devem conhecer a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é uma escola de primeiríssima linha, localizada em Belo Horizonte. Beleza, Adri, Adriana Lopes, beleza, Adri, bem-vinda, maravilha. Tira Bosque chegando aí também, legal. Estou cumprimentando a turma que está chegando, pessoas bacanas estão chegando agora. Então a Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa recentemente, bem recentemente, atestando o seguinte, que 70% dos executivos que ela pesquisou estão hoje muito infelizes com as suas carreiras, com os seus trabalhos e, consequentemente, também, aí uma inferência minha com a sua vida, né? Dado que os executivos passam a maior parte do seu tempo no trabalho. Se ele está 70%, se 70% das pessoas estão infelizes no seu trabalho, é razoável acreditar que elas estejam infelizes na sua vida. Então vamos lá. Eu queria colocar essa informação como um contexto para a gente começar a falar sobre crenças.
E aí eu vou ligar esse tema a outros temas que estão aqui nesse flip chart e propor um exercício que o Rafa lá de BH, convidou a falarmos sobre isso hoje. Se o Rafa estiver aí, ele está aí, eu sei que está aí, ele já me falou que está aí, se estiver me ouvindo aqui, vamos falar do House of Change, Rafa. Até como uma abordagem para nos ajudar a sermos mais felizes, né? Então, olha só. Quando a gente fala de crença, é importante a gente conceituar essa palavra, né? Dar um conceito para ela. Aliás, eu sugeriria que todas as palavras que você usar, que eu uso, eu procuro dar um conceito para ela, para a coisa não ficar no subjetivo, mas ficar no objetivo. Aí eu te pergunto, o que é uma crença? A maioria das pessoas atribui crença a algo que ele aprendeu com os pais, pode ser, né? Uma boa parte das pessoas atribui crença a algo que tem a ver com religião, aí eu já não concordo muito, embora tenha uma relação, mas se a gente for olhar de maneira muito simples, uma crença é tudo aquilo que eu acredito. E por eu acreditar, e esse é o grande ponto, tudo aquilo que eu acredito e que eu transformo em verdade. E eu acredito que é aí que mora o céu ou o inferno, né? Quando eu acredito em coisas que eu transformo em verdade, mas essas coisas me fazem atingir objetivos, me fazem ser mais feliz, me fazem ser mais fortalecido em mim mesmo, essas crenças são possibilitadoras. A Renata, na live passada, sugeriu esse tema. Essas crenças são possibilitadoras. Mas quando eu tenho crenças que afetam minha autoestima, fazem eu desenvolver uma emoção que me afasta dos objetivos que eu quero, que me afasta de uma condição de felicidade, que me afasta de uma condição de plenitude, essas crenças são chamadas de crenças limitantes, né? Ou crenças inviabilizadoras, crenças paralisadoras, aí tem um monte de nome para isso. O fato é que eu queria muito que você começasse a criar uma possibilidade de observar quais são as suas crenças e quais são as suas emoções. Então, olha só, aí e nesse processo de crença entra algo que a gente pode chamar de motivação, que foi um tema que o Renato sugeriu na live passada, e autossabotagem, que foi um tema que o Chico sugeriu na live passada, perdão, não foi o Chico, foi o Cláudio que sugeriu na live passada a autossabotagem. Entendendo que motivação é a força que me empurra para o que eu quero atingir, para as minhas metas, para a minha felicidade, para aquilo que eu desejo, e o sabotador interno é aquela força que me empurra contra ao que eu quero atingir, ao que eu quero almejar. E a autossabotagem nada mais é do que a minha capacidade de me afastar por mim mesmo dos meus objetivos. Assim como a automotivação é a minha capacidade de me motivar por mim mesmo. Até porque a motivação e o motivador e o sabotador são recursos internos. São portas, né, como a gente fala, que se abrem pelo lado de dentro. Não se abre pelo lado de fora. De tal sorte que eu quero convidar você a ver esse modelo aqui, ó, a ver esse esquema que eu vou te mostrar, que se chama House of Change, Casa da Mudança, né? É um modelo simples, que foi aí construído por uma pessoa chamada Jean Green e pelo Anthony Grant, né? São professores da Universidade da Austrália, de Sydney, da Austrália, onde você veja o seguinte, que no topo da casa tem a meta, o desejo, o sonho, o objetivo. Na base da casa tem os valores, princípios, propósito. E existem várias janelas nessa casa que podem ser representadas por situações que vivemos em nossas vidas. E o que essas situações geram de comportamento, geram de emoções, geram de pensamentos. É mais ou menos aquele modelo que eu mostrei na live 1 e na live 2, se eu não estiver enganado, que fala de estímulo e resposta, só que de uma maneira diferente, né? Na medida que você tem uma meta, e é legal esse exercício pelo seguinte, imagina que você, não você, mas imagina que você tem um amigo, um conhecido, que, vou resgatar um exemplo que eu dei, desculpa, é que eu fico lembrando de coisas aqui e acabo me empolgando. Eu vou resgatar um exemplo que aconteceu na última live.
onde a gente falou, onde eu falei sobre uma pessoa que havia perdido o emprego, né? E aí o meu trabalho com ele foi no sentido de ajudá-lo a definir uma nova meta, né? Possivelmente arrumar uma nova colocação ou de repente criar um negócio para ele, criar um negócio, alguma coisa para ele fazer que tenha a ver com a sua expertise, com o seu conhecimento. E aí a gente começa a brincar com essas coisas aqui, né? Que situação você está vivendo agora e que pensamentos essa situação gera em você? E o que esses pensamentos geram de emoções em você? E essas emoções vêm de quais situações? Ou geram quais comportamentos que te afastam ou te aproximam da sua meta ou do seu objetivo? E aquela emoção que te gera um comportamento que te aproxima é o que a gente chama de motivador, por dor ou prazer. E aquela emoção que te afasta, ou aquela emoção que gera um comportamento que te afasta dos seus objetivos, é o que a gente chama de sabotador, né? Que sempre é interno, sempre é um autossabotador e um automotivador. Acho um equívoco, do meu ponto de vista, que alguém possa motivar ou sabotar alguém. Alguém pode criar um estímulo, gerar uma situação que desperta um pensamento, que desperta uma emoção, e essa emoção desperta um comportamento que afasta ou aproxima da meta. E lembra, quando eu comentei que todo comportamento nosso serve para atender um valor nosso? O valor é a nossa base da casa. E a meta, o sonho, o objetivo é o telhado dessa casa. E nós vivemos observando essa casa, ou o mundo, através dessas janelas. Das situações que o mundo nos oferece, sobre as quais a gente não tem gestão, a gente não tem nenhuma gestão sobre essas situações, mas a gente tem gestão sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então, só para parafrasear bem isso, os seus pensamentos são seus, as suas emoções são suas, os seus comportamentos são seus. E você pode brincar com esse negócio. Se você quiser tomar nota disso aqui, nesse desenho da casa, se você quiser eu posso tirar uma foto e jogar lá na lista de discussão aí da nossa live, eu posso fazer isso, ou você entra com House of Change no Google e você vai encontrar essa informação. Então o que eu quero te convidar, e na verdade te oferecer, é uma ferramenta prática, uma abordagem prática, para você verificar, puxa vida, eu tenho uma meta de ter, vamos lá, vamos pegar um tema, né, que a Claudineia sugeriu, né, e o Luciano também sugeriu na live passada, para falar de pais e filhos, relacionamento entre pais e filhos, mesmo depois de filhos casados, já grandes, etc. Então veja, se a sua meta é ter um bom relacionamento com o seu filho, procura observar quais são as situações de vida que você tem com o seu filho. Se ele é pequenininho, se ele é adolescente, se ele já é adulto, seja casado, se já tem uma vida independente. Que situações de vida você vive com esse seu filho? E o que você pensa sobre essas situações? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse tema, porque eu tenho filhos eu tenho duas filhas, uma faz 17 anos amanhã, a Lívia tem 18, a Lara faz 17 anos amanhã, então não me acho com uma experiência devida para falar sobre isso. Mas eu posso falar da minha experiência, sem nenhum nível de aconselhamento. Eu sempre quis ter um excepcional relacionamento com as minhas filhas. É claro que a Lara é uma filha, a Lívia é outra filha. A forma de eu operar com cada uma delas é diferente. Então tem situações que eu vivo com a Lívia, que os pensamentos, as emoções, os comportamentos são diferentes de situações que eu vivo com a Lara, cujos pensamentos, emoções e comportamentos são diferentes. Mas os valores são sempre muito próximos, né? Aquilo que me é importante, aquilo que me é prioritário, quando eu lido com a Lara e quando eu lido com a Lívia, são muito próximos. Mas por elas serem diferentes, as situações serem diferentes, eu penso coisas diferentes, sinto coisas diferentes e ajo de maneira diferente. Com a Lívia que é de um jeito e com a Lara que é de outro jeito. São pessoas diferentes. E aí a dica que eu dou para isso é aquela história que nós já falamos em outras lives, que é essa possibilidade da gente eliminar os cargos dos nossos relacionamentos. Quando eu olho para as minhas filhas, eu procuro vê-las como humanos, não como filha. Quando eu me relaciono com meus parentes, meus irmãos, eu procuro vê-los como humanos e não como filhos ou como irmãos, né? Eu procuro olhar para as pessoas como humanos. E na hora que eu
olho para as pessoas como humanos, aí vem uma deixa, que agora eu não estou me lembrando quem falou exatamente sobre isso, que é a questão da empatia. Eu não anotei aqui, mas eu anotei no meu caderno. A questão da empatia. E eu vou te pedir, então, de novo, para a gente conceituar a empatia, né? O que é empatia para você? Como é que você conceitua essa palavra? O Marcos Siqueira colocou aqui, a situação é o mesmo que condição. Mudança pela passividade, onde só o entorno muda e você permanece, e a decadência é inevitável. Mudança pela atividade, mudança pela produtividade. Ok, Marcos, entendo o que você coloca aí. Não daria para a gente abordar esses temas todos agora, mas procura você, né, que está assistindo essa live, perceber como é que você lida com as mudanças, né? Se você mais age, se você mais reage, se você age antes do estímulo chegar, né? Mas isso é uma decisão humana, uma decisão pessoal, né? E eu escolhi um tema para a gente encerrar essa live, que eu acho que vai ser bem interessante para fazer essa reflexão. Então, quando a gente fala de empatia, o que é empatia? Todo mundo descreve empatia como sendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Ok, é um belo conceito. Só que eu acho que tem um detalhe nisso aí. E o detalhe é o seguinte, é a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, porém como o outro pensa, não como eu penso. Aí a gente volta a falar de crenças. Crenças é tudo aquilo que eu acredito e que eu atribuo verdade. Então, se eu estou me relacionando com a minha filha, com a Lívia, por exemplo, e eu vou conversar com ela, e quero me colocar no lugar dela, pensando como eu penso, não vai funcionar. Não tem jeito, né? Porque as minhas crenças vão intoxicar aquele relacionamento. As minhas crenças vão intoxicar a minha capacidade de me relacionar com ela. Isso vale para casais. Casais que resolvem dialogar, quando um está alegando uma questão, o outro está indagando uma questão, e esse que está indagando não consegue se colocar no lugar de quem está alegando, o conflito é iminente, não tem jeito. Então, percebam que esses temas de autoconhecimento, que é onde eu acredito que nasce aí a grandeza e a realização, as virtudes, a nossa capacidade humana de trabalhar sempre o lado virtuoso do humano, e para trabalhar o lado virtuoso eu tenho que enfrentar o lado vicioso do humano, e todos nós temos, ele vai exatamente ao encontro dessa possibilidade de eu me purificar como humano. E o processo de purificação é um processo doloroso. É um processo muito doloroso. Eu acredito ser impossível alguém purificar-se sem passar pela dor. Essa é a minha crença, e essa crença me fortalece demais. Por isso eu não sou nem um pouco refratário à dor, muito pelo contrário. A dor, quando chega para mim, eu chamo ela e torno ela minha parceira, porque dali eu vou sair melhor, eu não tenho dúvida disso. Então essa capacidade de me colocar no lugar do outro, pensando como o outro pensa, exige de mim, momentaneamente, abandonar minhas próprias crenças. Ou seja, é quase como se eu deixasse de lado o meu próprio ego. E com isso, com toda a consciência, eu me coloco inteiramente no lugar do outro. Para mim, esse é o grande atributo de um líder. Líder esse que pode ser um pai ou uma mãe, um professor ou uma professora, um consultor, uma consultora, um mentor ou uma mentora, um coach ou uma coach, um amigo de verdade ou uma amiga de verdade, que naquele momento está interessado em aprender sobre o outro o que ele pensa, o que ele sente e o que ele vem fazendo da vida dele. E aí sim, na hora que eu calço o seu sapato, na hora que eu como 1 quilo de açúcar com você, na hora que eu como 1 quilo de sal contigo e sei o que significa isso, aí eu posso dizer que eu me coloquei no seu lugar, né? Então, pessoal, eu queria muito estimular você que está em relacionamentos, e obviamente, quando eu falo relacionamentos, eu estou falando de toda a ordem, amoroso, profissional, relacionamento entre pai e filho, sendo você um pai ou sendo você um filho, ou uma mãe ou uma filha, ou tio e sobrinho, não importa. É procurar olhar para a pessoa que está na sua frente e olhar nele o humano, tirar o cargo dele, tirar o cargo de pai, de mãe, etc. Na live passada eu comentei com vocês de uma pessoa que eu faço um trabalho com ela,
E acho que comentei. Se eu não comentei, eu vou comentar agora, mas o exemplo é bom. Ele ajuda. Ele olhava para a mãe dele e tinha, e é natural que tenha, eu tive, e se eu for procurar bem forte, eu ainda devo ter, muitas mágoas da mãe dele. Como eu tive, e se eu procurar muito, ainda devo ter, e muitos de nós devemos ter, mágoas dos pais da gente, das mães e dos pais. Isso é natural dentro do processo de crescimento nosso, porque apesar de serem nossos pais, aqueles que nos recebem com todo o amor do mundo quando a gente nasce, também são eles que nos fazem sentir as primeiras experiências de dor, né? E aí ele veio conversar comigo e a gente conversou bastante sobre essa questão. E eu falei para ele, fulano, você aceitaria a possibilidade de olhar para os seus pais, ou para sua mãe, que era a pessoa em tela, e vê-la como um humano? Imaginar, por exemplo, a criança que ela foi, a adolescente que ela foi, a jovem que ela foi, né? A mocinha que ela foi, a pré-adulta, a adulta que ela foi, até que um dia ela se tornou sua mãe. É interessante esse exercício porque, para a maioria de nós, a gente conhece, ou pelo menos para mim, na minha experiência pessoal, eu conheci a minha mãe quando eu nasci, mas só fui me dar conta dela, sei lá, talvez quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. E dali para frente ela sempre foi minha mãe. Eu só fui me dar conta da possibilidade de olhar para minha mãe como um humano depois que eu fui fazer trabalhos de autoconhecimento. Depois que eu fui fazer trabalhos de olhar para dentro de mim, né? E aí eu admiti a possibilidade de que a minha mãe é um humano. E teve problemas, minha mãe já faleceu, muitos de vocês sabem, teve problemas, teve traumas, teve as crenças que as impossibilitaram, né? Eu convivi com várias crenças da minha mãe e muitas delas passaram para mim, eu acabei pegando para mim e depois eu escolhi ignorá-las ou trocá-las por crenças que me fossem mais fortalecedoras. Então, quando o pessoal convida a falar sobre relacionamento pais e filhos, as pessoas falam assim, Luiz, mas pais e filhos, marido e mulher, namorado e namorada é mais complicado porque tem muita emoção envolvida. Vai ter o grau de emoção que você colocar, né? Não existe... Quando alguém falar para mim, relacionamento entre pais e filhos é mais difícil porque tem emoção. Isso é um fato ou isso é uma crença? E eu tenho convicção de que isso é uma crença, porque há pais que lidam, e há culturas no mundo afora que lidam, as relações de pais e filhos são com nível emocional de um jeito. Em outros lugares, a relação de pais e filhos tem um nível emocional diferente. Mas não importa como é que isso acontece nos outros lugares, importa como acontece com você. Como é que é a relação que você tem com o seu filho hoje e como é que você quer que ela seja no futuro. E aí eu sugiro que você assuma 100% da responsabilidade sobre esse relacionamento. Porque aí você vai poder fazer alguma coisa por ele, né? Você vai... Estou lendo aqui algumas coisas e procurando ver como é que eu encaixo essas sugestões. A Paula fala aqui, quantas bagagens estão por trás de um ser, o mesmo vale para os pais, é claro. Quando nós conhecemos nossos pais ou nos damos conta deles, eles já vêm com uma bagagem enorme de vida. E muitas vezes nós ignoramos, por ignorância mesmo, né? E vamos entender isso talvez quando formos um pouco mais adultos aí. Então eu queria, procurando, né, atender essas demandas todas, colocar esses temas que a gente conversou. Crenças, autossabotagem e motivação. Acredito também muito que esse tema chamado autoestima, que também foi o Renato que sugeriu para a gente na live passada, tem muito a ver com uma coisa que eu vou comentar com vocês um pouco mais à frente, que hoje eu publiquei na minha página do Face 10 dicas para viver melhor, né? E uma delas foi muito interessante porque causou uma colocação de uma pessoa que eu adoro, né? É uma avó postiça das minhas filhas e foi muito legal a forma como ela colocou lá, né? Onde eu falava o seguinte, que, deixa eu colocar aqui exatamente como eu escrevi lá, para eu não cometer nenhum equívoco aqui. Eu coloquei numa primeira dica o seguinte, ame a si mesmo e aí você não precisará de ninguém. Terá apenas a companhia das pessoas porque você a quer e não porque precisa, né? Isso gerou um certo frisson, quem quiser depois vai lá dar uma olhada,
mas foi legal. Depois eu vou ler as outras 10 dicas para finalizar a nossa live. Quando eu falo de amar a si mesmo, eu estou falando da tua possibilidade de reconhecer quem você é, né? De você reconhecer quem você é, reconhecer suas fortalezas, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer Pode, Gustavo, sugira aí. Depois eu vou ler qual é o tema que você está colocando e a gente considera isso para as próximas lives aí. Não vou falar isso agora para não interromper aqui. Mas você aceitar quem você é e você saber lidar com suas forças e fraquezas. Isso é um trabalho de autoconhecimento, né? Quando eu não me aceito como eu sou, eu espero a aceitação do outro. E quando eu espero a aceitação do outro, eu quero do outro algo que eu não tenho. Então eu tendo a barganhar. Já usei esse termo aqui numa live anterior, né? Então veja, quando eu convido você a amar a si mesmo, eu não estou falando nenhuma novidade. Eu estou falando até de um preceito bíblico, de um preceito que está nos evangelhos, né? Ou até nos mandamentos. Amar ao próximo como ama a ti próprio, né? E aí eu acredito que amor não é uma coisa imposta. Ela até me deu uma bronca. É claro que não é imposto, eu sei, mas tem gente que acha que é. Né? Você precisa me amar, você precisa sentir minha falta, você precisa precisar de mim. E eu acredito que não é assim que funciona. Eu acho que amor tem a ver com algo que eu tenha e por eu ter, eu estendo ao outro. E autoestima é uma forma de eu me amar, é uma forma de você amar a si próprio, né? Criar a própria estima por você próprio, por ser quem você é. Aí começa aquela história de você achar o seu lugar nesse mundo. Porque, por uma questão ou outra, né, eu pelo menos fui criado num modelo onde eu era muito comparado com outras crianças. E verdade, Aline, nós reproduzimos vários padrões de relacionamento com os nossos pais. Você está coberta de razão, né? Mas é a hora que nós temos que tomar uma decisão, né? Nós não somos nossos pais, nós não somos nossos ancestrais, nossos antepassados. Embora acredito que devamos homenageá-los e render honra a nossos antepassados, mas nós somos indivíduos diferentes, né? Então, quando eu venho com essa questão de amar a si próprio, é de você ser uma pessoa completa, é sair daquele modelo de amor delirante, aquele amor que muitos chamam de amor platônico, aquele amor que você nunca atinge, porque quando você atinge, você deixou de amar, né? O desejo que quando você consegue realizar, ele virou passado. E isso é uma forma de viver completamente equivocada, porque você tenderá a viver num processo de ansiedade tremendo. Lembra quando eu disse que uma vida muito cheia de futuro é uma vida cheia de ansiedade? E a ideia é você viver no momento presente, portanto, passado e futuro são parte do mesmo dia. Então, essa história de autoestima está muito ligada, no meu ponto de vista, da importância de eu tomar a seguinte decisão: como é que eu vou fazer para me amar, para me aceitar, para reconhecer minhas virtudes, reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer os pontos que eu tenho fortes, os pontos que eu tenho a desenvolver, e com isso começar a ter relações com outras pessoas que não são relações de dependência, mas relações de interdependência. Porque vai ser muito interessante se nós apontássemos uma única pessoa na face da Terra que seja perfeita. Isso não existe. Nós somos obras em produção. Nós somos seres em evolução. Nós somos pessoas em formação. Por isso que eu digo, né, em algumas situações, que a formação é para sempre, que o treinamento nunca acaba. Se você quer sempre se atualizar com o mundo, com as pessoas, com tudo que acontece ao teu redor, você não pode se dar ao luxo de dizer que acabou, que você terminou seus estudos, que você não precisa mais se desenvolver. Essa é uma maneira muito perversa até mesmo, eu acredito, de morrer, né? Morrer talvez não fisicamente, mas morrer filosoficamente, morrer emocionalmente, morrer intelectualmente. Então, a autoestima é uma decisão também. É um exercício que cabe a você fazer sobre isso. Eu faço coaching com pessoas, muitos de vocês sabem disso, e um dos exercícios que eu faço é exatamente essa lista de ganhos e de forças e fraquezas, né? Um SWOT pessoal, né?
SWOT daquela ferramenta SWOT, né? Forças de strengths, fraquezas de weaknesses, odds de opportunities e ameaças de threats. Então veja, quando você lista, ajuda alguém a listar suas forças e ajuda alguém a listar suas fraquezas, você acaba ajudando a pessoa a reconhecer isso, a fazer uma auto-observação daquilo onde ela é forte. E muitas pessoas falam assim, Luiz, eu não sei uma força minha. E um estímulo bastante legal, uma situação que você pode criar é o seguinte, lembra de uma coisa que você fez muito bem feita. Vou te pedir para fazer isso agora. Lembra de algo que você fez que foi muito bem feito. Uma realização que você fez, um feito realizado por você, algo que você teve um orgulho tremendo e as pessoas ao seu redor te elogiaram muito em relação àquilo que você fez. Procura lembrar dessa situação. Na hora que você lembrar dessa situação, você vai sentir uma emoção positiva. Eu tenho certeza disso. E ao sentir essa emoção positiva, ela veio a cabo de um pensamento positivo. Um pensamento parecido com, puxa, realmente eu fiz esse negócio muito bem feito. Puxa, realmente eu tenho esse talento. Puxa, realmente eu tenho essa virtude. Todos temos. Talvez um olhar, o outro não consiga enxergar porque o olho não está calibrado. Há muitas vendas, há muitos véus, há muitas crenças impedindo que você enxergue aquilo que você é muito bom. Esse trabalho de fortalecimento da autoestima passa por um trabalho de reconhecimento daquilo sobre o que você é muito bom. E todos somos muito bons em muitas coisas. E todos temos a desenvolver muitas outras coisas também. Então, o risco de você viver uma vida com uma autoestima baixa é você encontrar no outro a lacuna que te falta para ser completo. E aí você vai buscar pessoas não porque você as ama genuinamente, mas porque você precisa delas para saciar uma lacuna que possa haver dentro do seu sentimento, do ser que você é. A Marcela está dizendo aqui, as pessoas têm dificuldades em reconhecer suas fraquezas e fortalezas. Pode ser, algumas sim, outras não, né? Algumas são de um jeito, outras são de outro jeito. O Rodrigo, grande Rodrigo, coloca aqui o seguinte, Luiz, penso que a autoestima também está relacionada com a capacidade do ser humano de realizar. Toda vez que você se compromete com algo e não faz, de certa forma está minando a sua autoestima. Em termos de relacionamentos, a autoestima está relacionada a tudo que você diz, pensar e acreditar e de fato condizer com isso pelas suas ações. Rodrigo, eu tendo a concordar contigo na medida em que eu sinto que a minha autoestima é algo fortalecido, isso me preenche de determinação, me preenche de confiança, me preenche de uma capacidade de execução maior, talvez, e me afaste da procrastinação, que foi uma coisa que a Aline mencionou na live passada, né? Procrastinação é um sentimento humano de adiar coisas, de delongar, deixar para depois. E talvez valha a pena pensar o ganho que você tem quando você deixa algo para depois, né? Muitas pessoas adiam a felicidade e isso é uma forma de procrastinar. E elas fazem isso porque elas têm algum ganho, né? Tem algum benefício com esse ato de procrastinar. E aí algumas pessoas acabam listando algumas regras para eliminar a procrastinar. 4 regras para você combater a procrastinação. 5 regras para não procrastinar. Eu, sinceramente, eu não acredito muito em receitas de bolo para seres humanos. Senão nós seríamos 7 bilhões, 8 bilhões de seres humanos muito felizes, porque eu já li pelo menos uma centena de livros e papers e artigos que listam regras para você ser feliz. Então eu quero convidar você a criar sua própria regra. Crie sua própria regra. E aí você vai começar a combater primeiro a autoestima, a baixa autoestima, e aí sim reverter esse jogo de procrastinação. A Marcela pergunta, será que é possível amar a si mesmo sem se conhecer ou sem se aceitar? Eu acho, Marcela, sinceramente pouco provável, porque como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou amar alguém que eu não aceito? Eu acho isso muito pouco provável. Por isso que amar a si próprio é, contudo, um exercício de autoconhecimento, né? Eu acho muito pouco provável que alguém vá amar a si próprio sem se conhecer.
E acredito muito pouco que alguém vai se conhecer sem passar pela dor. Eu, infelizmente, não consigo encontrar uma solução tipo instantâneo, que você pega um saquinho, joga na água, mistura e pronto. Auto me conheci, auto me amei, auto me aceitei e auto arrebentei por aí afora. Eu acho que a natureza exige do mineral, do animal, do vegetal e dentre os animais, dos seres humanos, que nós passemos por um processo de purificação. E processo de purificação, por definição, ele separa o joio do trigo, ele separa o veneno do antídoto, ele separa o mal do bem, mas eu não consigo separar o mal do bem se eu não for lá visitar o mal, se eu não for ver o mal, se eu não for encarar o mal, se eu não for saber o meu pior lado. Percebe? Eu tenho ajudado, apoiado algumas pessoas a ir atrás desse seu pior lado. Eu fiz isso há alguns anos e eu fiquei bastante impressionado com coisas que eu descobri a meu respeito. Mas agora eu sei disso. O problema é quando você é surpreendido pela sua própria forma de não se conhecer, né? E o Zé me pergunta, Zé Luiz Ramos me pergunta, Binato, quando você diz passar pela dor é fisicamente ou emocionalmente? Zé, às vezes a dor emocional é tão forte que ela pega no corpo, né? Eu posso te contar depois N situações aonde a dor emocional, ela resvala na dor física. Eu não tenho a menor dúvida que a maioria de vocês deve ter tido a bênção de viver uma dor emocional tão grande que você sentiu uma dor no abdômen tremenda, uma dor de contorcendo tua musculatura do abdômen de uma maneira tão forte que ela chega a ser dolorosa, né? Quando a Marcela fala a arte da guerra, é bem essa história, né? Conhece a ti próprio e conhece ao outro, né? A arte da guerra fala de você e o teu inimigo. Eu não queria colocar essa questão do inimigo no jogo, mas a questão do outro, né? O outro não necessariamente é um inimigo, mas eu conheço a mim, conhecendo ao outro, eu tenho uma condição mais plena de relacionamento. A Renata Pascoal fala assim, acredito, Zé, que seja emocionalmente. Renata, mas dá uma busca aí nas suas experiências pessoais e vê se uma dor emocional não chegou a gerar uma dor física, né, de tão real que ela parecia ser. E a Camila fala aqui o seguinte, ainda assim a gente costuma criar regras baseadas na regra do outro, no que deu certo, por isso os livros de autoajuda sempre estão na lista dos mais vendidos no Brasil. No geral, vamos pelo mais fácil, a receita de bolo, acho que a falta está aí, tá lá. Ok. Pode ser, Camila, mas eu preciso fazer um comentário, e não é sobre o que você escreveu, mas sobre o que a maioria das pessoas escreve para mim, né? Eu vou ler a sua frase de novo, e vou convidar você, e te peço licença para usar um pouco aqui o que você escreveu, para todo mundo aqui poder aprender essa lição que você está nos ajudando a aprender. A Camila escreveu o seguinte, e ainda assim a gente costuma criar regras baseadas na regra do outro no que deu certo. Eu gostaria de dizer o seguinte, que não é a gente que costuma fazer isso, né? Isso aí é uma ou outra pessoa. Possivelmente a Camila está dizendo muito mais dela do que de mim ou de qualquer um de nós aqui. Nesse momento somos 35 pessoas na live e não acho que a gente, todo mundo aqui, costuma fazer isso. Cada um opera de um jeito. Eu quero pegar esse exemplo para que você comece, nesse processo de autoconhecimento, até para elevar a tua autoestima, você começar a falar essas frases no eu. E ainda assim, Binato, eu costumo criar regras baseado na regra do outro, no que deu certo. Por isso os livros de autoajuda sempre estão na lista mais vendidos. Porque eu vou pelo mais fácil. Eu escolho a receita de bolo. Eu acho que a falta do meu a busca pelo autoconhecimento está aí. Começa, durante essa semana, umas 2 ou 3 pessoas fizeram comentários no meu Face falando sobre isso. Porque as pessoas não aceitam as suas máscaras. Aí eu falo, você está falando de alguém especial ou está falando em geral? Estou falando em geral. Experimenta falar na primeira pessoa. Então, pessoal, esse é um exercício que eu queria muito te convidar a fazer. Tira esse a gente, tira esse nós, tira você, quando você for falar de algo que é a tua opinião, e coloca eu. E você vai ver uma certa dor vindo para você. A Renata fala, a dor física não é bênção não. É sim, depois que passa você vai ver que é uma baita bênção, porque depois a gente sai muito melhor. A Marcela fala aqui, uma dor física impacta emocional e vice-versa, é verdade. Né? A Laíde fala, sim, a dor emocional transcende o físico.
O Zé fala aqui, eu tenho evitado dor física, como posso superar e enfrentar? Cara, superando e enfrentando, não evita não. Né? Evitar a dor é evitar afinar o instrumento. Evitar a dor, eu diria que a dor, você tem que chegar para... Não gosto de dar conselho, né? As pessoas sabem, quem me conhece sabe disso. Mas vou falar o que eu faria, né? O que eu aprendi a fazer. Quando a dor chega para mim, eu falo, peraí, é isso que você tem para mim? Então venha porque quem manda nessa bagaça sou eu. Conjunto de crenças, porém crenças possibilitadoras. Eu mando no meu pensamento. E se aquilo não te matar, bicho, você sabe disso, Zé, você é um cara estudado aí nas religiões, sabe que o que não te mata te fortalece, cara. Então, não deixa barato, não. A Roberta fala aqui, Binato, fala um pouco das pessoas que passam a vida fugindo da dor. Grande abraço. Xavier, boa, Xavier. Ô, Xavier, eu não posso falar dessas pessoas, eu não as conheço, eu posso falar de mim. E posso dar uma visão geral de pessoas que passam a vida fugindo da dor, os fugitivos. Eu falei disso em lives anteriores e eu pediria para que você e as pessoas que estão aqui participando pensassem nisso, né? Como é que é você? Você foge da dor, você busca o prazer. Quando eu falo foge da dor, você afasta situações que te geram incômodo, ou você cria metas e vai em busca das metas que você criou, né? Essa é a distinção que eu faço entre fugitivos e buscadores. Buscadores estão em busca de atingir suas metas, por isso eles definem metas. E fugitivos estão em busca de aplacar a dor, né? E eles têm um padrão, a gente comentou isso aqui em outras situações. Os fugitivos tendem a afirmar a verdade, tudo é do jeito que é, ele não faz perguntas, e os buscadores fazem perguntas. Então eu prometi ainda falar sobre o modelo do pensador numa live futura e vou falar isso possivelmente na próxima live, então a gente pode conversar sobre isso. A Salua Gonaim fala de autorresponsabilidade, mantras diários de poder, criação do próprio pensamento, isso é legal. E assumir a autorresponsabilidade é condição básica para isso, né? Ah, eu queria ser feliz. Então tá, então passa ali no balcão e compre um pote enorme de 5 toneladas de autorresponsabilidade. Toma esse negócio e depois você passa aqui para ser feliz. A Fran fala o seguinte, o autoconhecimento é um desafio doloroso, mas ao mesmo tempo a gente começa... A gente quem? Eu começo a perceber que superar essas dores é mais valioso. Isso vai se tornando um hábito e aí tem sempre uma nova etapa para superar na sequência. Ou seja, nunca termina. Isso é uma verdade. O autoconhecimento nunca termina. Se eu pudesse arriscar dizer que ele termina em algum momento, é no momento que você faz a passagem dessa existência para uma outra. A Paula fala o seguinte, dor tem sempre um propósito. Se perguntar qual a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo, traz uma possibilidade de aprender. Não tenha dúvida, Paula, autorresponsabilidade de novo. Eu tenho uma responsabilidade sobre a desordem na qual me sinto, na qual me inseri. Claudinha Cardoso, querida colega de faculdade, vamos estar junto em breve, né? Não adianta evitar a dor, ela vem depois de muito mais forte, e talvez nesse momento a gente esteja mais fraco. A gente de novo, né? Quem? Enfrentar não é fácil, mas é necessário. É verdade, não tenha dúvida disso. E quando nós sentimos, quando eu sinto, quando você sente uma dor, é razoável acreditar que ela venha a partir de uma perda que eu sinta, ou que você sinta. Eu já comentei em lives anteriores de um ciclo vencedor da perda. A pessoa sente uma perda, ela passa por uma etapa de revolta, conformismo, aceitação e superação. Passar por essas etapas é o processo de purificação, é o processo de autoconhecimento. Então, evitar uma dor, desperdiçar uma dor, é um prejuízo, não é uma boa prática. A Adri fala aqui, outra colega de faculdade, legal, Adri, vou começar então. Eu penso que meu maior inimigo é interno e não externo, mas eu não tenho a menor dúvida. O meu maior inimigo é interno e o meu melhor amigo é interno. Eu posso dizer que o meu melhor inimigo talvez seja o ego querendo me tirar da dor e me protegendo com a melhor das intenções, mas ele me impede de crescer. E o meu melhor amigo talvez seja a minha consciência, que quer me preparar para o futuro. Eu iria nesse caminho. O Rafael me pergunta, Binato, esse conceito do fugitivo buscador é seu? Olha, eu nunca ouvi ninguém falar de fugitivo e buscador nesse contexto. Tanto é que eu estou escrevendo um livro chamado Fugitivo e Buscador. Então eu não vou dizer que ele é meu, mas no contexto que eu uso, nas metáforas que eu crio,
eu digo que o fugitivo e o buscador são termos que eu uso com esse contexto. O fugitivo é aquele que foge da dor e o buscador é aquele que busca o prazer, que busca a sua meta. Vamos lá. A Salô fala, né? Amei o conceito de fugitivo e buscador. Fala mais sobre isso. Então, tem muito a ver com essa história de lidar com as emoções, da inteligência emocional. Quando eu sinto dor, ou eu encaro e enfrento essa dor, e portanto essa dor me faz chegar nas minhas metas, então ela me ajuda a me preparar, ou eu fujo dela. Eu prometo falar sobre isso na live 5. A live 5, então, eu vou falar do modelo do pensador. Que esse sim é um conceito, o conceito do modelo do pensador foi criado por mim, embora as informações que estejam ali, meu trabalho foi organizá-las de uma certa maneira, mas são informações milenares. Então, prometo falar do conceito do fugitivo buscador no próxima live, onde eu vou explicar o conceito de inteligência emocional, explicando como é que a gente trafega entre dor e prazer, considerando que seres humanos passam a vida fazendo duas coisas, ou fugindo da dor ou buscando o prazer, né? A Patrícia me pergunta aqui o seguinte, bacana as perguntas, viu, pessoal? Estou adorando isso. Desenvolver e conhecer melhor arquétipos ajuda? Então, Patrícia, os arquétipos servem para nos dar uma referência, né? Mas eu tenho um certo receio de usarmos isso como base comparativa. Se você estiver sendo orientada por alguém te ajudar a identificar alguns arquétipos e você se identificar com alguns deles, vendo o que você é e quem você quer ser, eu acho que sim, pode ajudar. Mas na hora que alguém chega, eu já vi pessoas falando, eu sou o arquétipo dos X, e ele congela aquela situação como se aquilo fosse imutável. E isso eu não concordo. Eu acho que todos podemos nos transformar continuamente. A Tati não afirma, todos temos um lado sombra e luz, basta termos um. Não tenha dúvida, todos temos dois lados. A ideia é descobrir esses dois lados. O Rafa falando, nas minhas aulas vou falar sobre esse conceito e dizer que é seu, que vai ter até um livro. Pode falar, Rafa, vai ser um prazer. Depois eu te mando alguns e você sorteia lá para a sua classe. Então, pessoal, com esses temas aqui, eu acho que acabamos falando praticamente de tudo, né? Legal. O Zé, grande amigo Zé Sérgio, na live passada sugeriu falar do significado de dinheiro, né? Eu anotei isso porque talvez isso tenha muito a ver com essa nossa comunidade que está se formando, né, de grandeza e realização. E quando eu li isso, eu falei, poxa, eu vou comentar com o Zé um pensamento que me ocorreu quando a Paula Vaz, que está aqui com a gente também, deve estar ainda aqui com a gente, me pediu para escrever um artigo para ela sobre dinheiro. Ela tem um site que fala sobre isso, sobre educação financeira. Vale a pena acessar. Paula, se você quiser digitar o teu site aí, fica à vontade. E aí, quando ela me pediu para escrever esse artigo, eu pensando sobre isso, eu pensei no seguinte. Eu falei, aí Paula, legal, escreve teu site aí, se quiser conhecer depois o teu trabalho sobre educação financeira, é um trabalho muito bacana que merece ser observado também. E logo, logo eu e a Paula vamos fazer alguma coisa junto aqui numa live, ou nessa aqui ou em alguma outra aí, vamos combinar isso. Bom, então é o seguinte, para ser bem direto, e porque eu quero terminar essa live falando daquelas 10 dicas que eu queria conversar um pouquinho sobre cada uma delas e deixá-las bem claras aí. Quando a gente fala de valores, eu comentei com vocês sobre um conceito que eu gosto muito, e não é meu esse conceito, e eu confesso a vocês que eu não sei exatamente a origem desse conceito, mas eu aprendi isso num curso que eu fiz junto com o Vilela da Mata, da Sociedade Brasileira de Coaching, que fala sobre valor fim e valor meio, né? E eu falei para vocês sobre isso, né? O valor é algo que é importante para mim. Então, o óculos é importante para mim, não pelo óculos, mas pelo que ele me proporciona. E o que ele me proporciona? Me proporciona nitidez, me proporciona segurança, me proporciona clareza. Esse é o valor fim, né? Então, eu sei que uma época da história humana, seres humanos viviam pelas suas vocações, né? E a palavra vocação, ela vem de vocal, vem de voz. Então, vocês se lembram quando eu falei numa live passada sobre a era agrícola, ou a era
do artesão, onde o homem, o ser humano, tinha a visão do todo, e ele usava seus talentos internos para produzir alimento, para caçar, para produzir arte, né? E com isso ele usava suas virtudes para isso. E lá pelas tantas, o homem foi, né, nesse processo de trocas, escambo daqui e dali, o homem foi percebendo a necessidade de criar algo que facilitasse as trocas. É aí que surge então a ideia de algo que hoje a gente conhece como dinheiro, né? Que hoje a gente conhece como meio de troca. Dinheiro, cartão de crédito, essas coisas agora se evoluíram um pouco mais. Então veja, para muitas pessoas que eu conheço orientam seus filhos a buscar algo que lhes dê dinheiro. E outras pessoas orientam seus filhos a buscarem sua vocação. Vocação, como eu digo, vem de voz, vem de vocal, vem de voz interior, né? Não vem de a profissão que dá mais dinheiro, quais são as características do web designer que eu tenho para então me tornar um web designer, ou se eu não as tenho, passar a tê-las ou a desenvolvê-las para me tornar um web designer ou coisa do tipo. Então, o dinheiro, no meu ponto de vista, é um valor meio, porque o dinheiro em si, a rigor, eu acredito que as pessoas não gostam do dinheiro, as pessoas gostam do que o dinheiro as proporciona. E se você encontrar outras formas de acessar as coisas que você quer, que não pelo dinheiro, você passa a ter opções. O dinheiro só é um meio de troca. O dinheiro só é o meio de troca. O dinheiro não é uma razão em si mesmo. Na hora em que a pessoa atribui o dinheiro como uma razão em si mesmo, aí ela passa a ter problemas, porque na hora que ela não tiver o dinheiro, ela não vai ter realização e grandeza. Ela deixou de ter riqueza e acredita que não terá mais sucesso. Aí, turma, a autoestima vai lá para baixo. Mas na hora que eu tenho um conjunto de virtudes, que eu reconheço essas virtudes, que eu tenho uma elevada autoestima, que eu aceito em mim até as minhas deficiências ou minhas imperfeições, a minha autoestima está restabelecida e eu não preciso vender minha alma para o demônio, eu não preciso trocar minha vida por dinheiro. Eu falo isso para vocês porque eu passei uma parte da minha vida trocando a minha vida por um salário e o salário por contas. E essas contas representavam aquilo que os exemplos, os modelos de sucesso e riqueza e sucesso simbolizam. E eu percebi que isso não fazia mais nenhum sentido, né? Então, para mim, o significado do dinheiro é esse. Dinheiro é apenas um meio de troca. E se você encontrar algo que você ama fazer, e ao amar fazer, você o faz porque você tem os recursos internos para fazer, você vai fazer com tanta dedicação que é bem razoável acreditar que você vai plantar aquilo tão bem que o fruto vai vir. Eu não gosto muito de mensurar, de colocar assim, ganhei tantos milhões ou tantos mil reais, acho isso uma pobreza de espírito. Mas tem muita gente que gosta de mostrar essas coisas. Mas eu posso te dizer que talvez eu nunca tenha feito dinheiro na quantidade que eu venho fazendo depois que eu decidi fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é autoconhecimento, autodesenvolvimento, ou levar pessoas ao seu autoconhecimento, ao seu autodesenvolvimento. Pessoas, grupos, equipes e empresas. Então você faz isso com muita dedicação, ao ponto de fazer isso até por não esperar dinheiro em troca. Porque você ama, porque eu amo fazer esse negócio. Então encontre algo que você ama fazer e você então não vai mais trabalhar. E para mim dinheiro é só uma questão de fruto. O dinheiro é consequência do meu plantio. Se eu plantar bem eu colho, se eu plantar mal eu não colho. E aí pago o preço disso. O Edson, lá do Paraná, fala aqui, que legal, penso que tudo sempre foi assim, simples, que basta apenas aprender a escutar nossa voz interior. O dinheiro é apenas algo que tende a confundir isso, caso não tenhamos consciência. Eu concordo plenamente, Edson. Inclusive, há doutrinas espirituais que dizem que nós já temos todo o conhecimento que a gente precisa ter. Ele já está dentro de nós. Tanto é que você pode ler algo que está fora de você e você não se identificar com aquilo, porque aquele conhecimento não está em você ou você não descobriu isso ainda. De tantos véus que muitos de nós criamos ao longo da nossa história, muitas vezes a sua visão, a minha visão, me impediu de ver coisas.
E na hora que você vai tirando, que eu vou tirando essa visão, esses véus da minha visão fica clara. E aquilo que era algo inatingível passa a ser quase que óbvio. Né? Passa a ser quase que óbvio. Então, pessoal, já indo para os finalmente aqui, e agradecendo a vocês por mais essa presença, eu quero encerrar essa live lendo e comentando rapidamente as 10 dicas que eu coloquei hoje na minha página, que eu acredito que possam ser dicas legais, mas não são regras para você seguir e ser feliz, são dicas apenas. Você pode seguir as 10 e ser extremamente infeliz, e pode seguir as 10 e ter um grau de felicidade razoável. Então a primeira dica fala assim, ame a si mesmo e aí você não precisará de ninguém. Veja, a provocação está nisso. Na hora que você precisa do amor do teu filho, na hora que você precisa do amor do teu marido, na hora que você precisa do amor do teu chefe, do amor do teu empregado, do amor da tua mulher ou do amor de alguém, ao precisar você se colocou numa condição de dependência emocional. E essa não é uma condição de seres que doam. E aí você terá a companhia das pessoas porque você quer essas pessoas ao seu redor e você quer estar ao redor dessas pessoas, não porque você precisa. Né? Você deve conhecer, eu conheço muitas pessoas que vivem com outras pessoas porque elas precisam viver com essas pessoas, porque elas não conseguem se ver numa situação melhor até. Né? Depois, se for o caso, a gente fala mais sobre isso. Coma menos e com mais frequência. A ideia é essa, né? O nosso organismo é um processo, né? E comer em menores porções avisa para o cérebro que ele não precisa, em momentos longos de não alimentação, ele consuma os recursos internos, açúcares, gorduras. Então, é tido como algo bastante saudável você comer menos e com mais frequência. Regule a sua mente para a solução e não para o problema. E aí a dica que ajuda nessa dica é o seguinte, a solução está sempre no futuro, o problema está sempre no passado. Então foca no futuro, procura olhar para frente. E aí a sua mente vai ser levada para pensar na solução. Se a sua mente estiver voltada para o passado, você vai ficar preso no problema. Né? Cristina Hagen, está acabando, sim, vai mais 3 minutinhos aí, a gente está acabando e estamos sempre aprendendo uns com os outros. Né? O Zé está falando aí de um texto que ele tirou de um livro chamado A Revolta de Átala, sobre dinheiro. Depois, pessoal, vamos ler, porque é um livro que merece ser lido. Dica 4, encontre um propósito para a sua vida. Uma boa forma é se perguntando, a minha existência torna a vida de quem melhor? Torna o planeta melhor em quê? É claro, pessoal, que isso é uma questão da tua capacidade, da minha capacidade. Nesse exato momento eu estou sendo capaz de conversar com 33 pessoas e algumas delas dizendo que está valendo a pena. Então isso já é um propósito, já é um propósito. Quando eu olho um pouco mais para trás, eu vejo já ter tido essa conversa com mais de 10 mil pessoas e isso vale muito a pena. Então faz essa pergunta, a vida de quem é melhor porque você existe? E é melhor no sentido voluntário, não melhor no sentido da obrigação. E o mundo é melhor por quê? Dado que você existe nele. Aí isso é uma dica para encontrar o seu propósito. Olhe suas marcas como medalhas conquistadas em batalhas, condecore-se a cada desafio vencido. Então, olha, uma separação, um fracasso, uma ruga, uma cicatriz, são medalhas conquistadas no campo de batalha. Condecore-se por cada desafio vencido. Isso vai fortalecer a nossa autoestima. A Aline pergunta aqui, ao expressar que preciso, o cérebro reconhece escassez e não que merecemos. Sensacional, Aline, exatamente isso. Determina que você vai em busca e não que você precisa disso. A rigor, você não precisa de nada. Você só pode decidir ir em busca. Né? Tem objetivos de vida, isso o tornará feliz. Isso junta com a dica 7, não se apegue a pessoas, lugares e objetos. Ame as pessoas, usufrua dos lugares e use os objetos para o seu conforto. Não acredite em tudo que você vê e não desacredite daquilo que você não vê. E saiba que você nunca está sozinho, sempre haverá um ou mais aliados para te apoiar quando você mais precisar. Eles virão de onde você menos esperar. E pessoal, acredite em mim, independente da sua religião. Convidado ou não, Deus está sempre presente. Então, olha, fiquem muito bem, muito obrigado aí por mais essa presença de vocês. Chegamos aí a 35, 37 pessoas.
um número um pouco menor do que na outra live nossa. Próxima live, dia 25, terça-feira da semana que vem, às 20 horas, das 20 às 21 horas. E aí eu vou falar do modelo do pensador e procurar, obviamente, atender aí algumas demandas, algumas sugestões que algumas pessoas vão mandar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Mais um momento aí de grandeza e realização para todos nós. Obrigado pela presença, muito obrigado pelas perguntas sensacionais. Gratidão a todos vocês aí. Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até mais. Beijo a todos. Até mais.